Vamos então nos aproximar do Cristo. Nessa noite, Mestre Jesus, bondoso guia, roteiro, caminho, verdade e vida. Aqui nós nos direcionamos a Ti, nessa noite de quinta-feira, unidos e reunidos em Teu nome, para buscar em Ti o amparo e o apoio necessário para as nossas tribulações do dia a dia. Nós viemos aqui, Senhor, porque sabemos, temos aquela divina, aquela sutil esperança de encontrar-te e de ver-te, de ouvir-te nas palavras do Espiritismo. Sabemos que essa doutrina irá nos guiar para caminhos mais ditosos, alegres, prósperos no futuro. E sabemos também, Senhor, que isso só depende de nós mudando agora. Te pedimos, como eterno pedintes, diante da tua grandiosidade, da nossa pequenez, te pedimos por aqueles nossos irmãos que ainda graçam no mundo, distantes de Ti, buscando apenas a matéria, os prazeres vulgares. Que estes nossos irmãos possam compreender, aprendendo, cada dia, um atrás do outro, nas vicissitudes da vida, e um dia alcançar-te, mesmo fora de religiões, fora de casas, centros, igrejas, mas buscando a Ti interiormente. Pedimos também, Senhor, por aqueles nossos familiares em dor, que passam por situações as mais diversas, dificuldades de saúde, dificuldades emocionais, karmas morais. Pedimos por eles, nossos parentes, amigos, próximos. Porque nós sabemos também, Senhor, aprendendo contigo, que viemos aqui para vivermos em fraternidade. E que se estamos juntos, não existe um apenas responsável pela tarefa, mas sim um compartilhamento, tarefa entre todos. Que na noite de hoje, Tu alcance os nossos corações, que as nossas mentes, consciências sejam abertas e despertas para a Tua sublimidade e a Tua luz, no Teu Evangelho, que aqui será ministrado. Muito obrigado por tudo, Senhor, e dai-nos a Tua paz. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz permaneça conosco. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na presença do amor. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. João. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho,
a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando um irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos. E cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito. A tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Então, a gente está aqui, e como já foi dito várias vezes, que a gente tem que usar os nossos sentidos, principalmente os 2 ouvidos, porque não foi por um acaso que Deus colocou uma boca e 2 ouvidos, para escutarmos mais e falarmos menos. E quando falarmos, saber o que está doando aquele irmão que está conosco. Que possamos compreender, é difícil, mas que possamos compreender mais o nosso irmão. Aquele irmão que está mais próximo, o irmão da nossa família, que está na nossa casa, como também o irmão do nosso trabalho, dos transeuntes que encontramos pelo caminho. Que a paz continue conosco. Que a paz seja com todos. A lição evangélica da noite de hoje está no capítulo 12. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto. O que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres? Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal, que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre, por essa causa,
que faz com que sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra, não mais que aquela que diz: para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, acentuada em todas as suas consequências. Seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por estas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face, quando a outra foi batida, é dizer sobre outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra nossos interesses e nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Hoje nós teremos Argelino, que nos trará reflexões sobre a passagem do Evangelho que fala trabalhadores da última hora. Que Deus o abençoe. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês, para juntos buscarmos compreender cada vez mais esses ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos traz e, com isso, facilitando nossa caminhada neste momento. O reino dos céus ele é comparado a um pai de família que saiu à madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Dizia Jesus, lá em Mateus 20, versículos 1 a 16. Em todas as épocas da história da humanidade, a misericórdia divina ela tem atuado sempre beneficiando a terra com essa vinda dos missionários iluminados para espalhar a benesse oriunda do mundo maior e amenizando assim essa sombra da ignorância que nos cobre ainda e o sofrimento que nos traz. Os trabalhadores que chegaram à primeira hora foram os profetas, depois Moisés e todos aqueles iniciadores que marcaram as etapas do progresso da humanidade, seguidos através dos tempos pelos apóstolos,
os mártires, os sábios, os filósofos e, enfim, nós espíritas. Muitos desses antigos reviveram ou reviverão no futuro. E isso a reencarnação explica. Aqueles que recusaram o trabalho a qualquer hora do dia ou procuraram descansar sempre um pouquinho mais, a fim de que no fim do dia recebesse o seu salário, esse sim vai receber o seu salário, mas o salário da preguiça. Porque nada fez. E aí nós entendemos que os últimos serão os primeiros, desde que o seu atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade em trabalhar. Todos nós viemos quando fomos chamados, uns mais cedo, os outros demoraram um pouquinho mais, para a encarnação, cujos grilhões nós carregamos ainda. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor nos chama para a sua vinha, sem que dessemos ouvido? Eis que é chegado o momento de recebermos o salário. Muitos podem dizer, mas eu nunca ouvi esse chamado. Claro, não é um chamado através de um carro de som ou pela televisão. É através da sua consciência. Porque nós, enquanto espíritos lá, nos preparamos para vir para aqui. Estamos todos aqui imbuídos de um propósito, cada um com o seu, com sua missão, com sua tarefa, com suas dificuldades, com suas mazelas. Então, a desculpa que não sabia não cola mais. Eu posso não ter consciência agora, mas mais tarde, no meu repouso, no sono profundo, meu espírito sai e ele retoma toda a consciência. E ele fica sabendo do que está fazendo neste momento aqui. Mas de manhã, quando eu acordo, eu não lembro. Você não lembra, mas seu espírito sabe. E muitas vezes, o que chamamos de intuição, para muitos é a voz do coração. Meu coração disse, né? Sabemos que o coração não fala, mas tem hora que ele diz alguma coisa. E aí, eu tomo a atitude e aceito aquela intuição e faço o que me é devido. Essa parábola dos trabalhadores da última hora, ela expõe as diversas fases dos movimentos regeneradores da humanidade. Esse pai de família enviou para a sua vinha 5 levas de trabalhadores da seguinte forma. A primeira, quando ele sai de madrugada e contrata os primeiros. A segunda, ele sai à 3ª hora. A terceira, ele saiu à 6ª hora. A 4ª, ele sai à 9ª hora. E, finalmente, a 5ª, quando ele saiu à 11ª hora e contrata os últimos trabalhadores. Se nós observarmos a simetria existente entre o tempo de contratação dos primeiros até o 9º, até a 9ª hora, são de 3 horas de uma para a outra. 3, 6, 9. Mas será que foram horas? Dias? Séculos? O mundo foi feito em 7 dias. Será que foram 7 dias? Então nós percebemos que a parábola nos chama a atenção que estamos sempre sendo chamados. Porque esses que foram chamados à primeira hora, talvez já estejam ou estiveram conosco ou ainda virão, pelo processo reencarnatório. Sempre vai haver tarefa para ser cumprida, porque pendências nós deixamos pelo caminho. Nós costumamos dizer que estamos aqui pagando. Não é bem pagando, é consertando. Porque, na verdade, não pagamos nada. Estamos tendo uma nova oportunidade para corrigirmos erros cometidos em outro momento.
e assumimos a responsabilidade de, enquanto aqui estivermos, realizarmos este trabalho. Este trabalho, ele é, de uma forma geral, nossos problemas, nossas dificuldades, o que devemos aprender, o que devemos fazer com o que já temos de aprendizado. Enfim, é o nosso progresso, aparando as arestas e seguindo em frente. Os períodos são iguais, existindo apenas essa diferença de 3 horas, mas essa cronologia, nós não fazemos ideia como Deus quis executá-la, ou como está sendo executada. Não importa, importa que nossa hora é agora. Quando Jesus lá atrás disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, é agora que nós estamos a caminho. Porque nós não somos daqui, estamos aqui. Então, quando vocês ouvirem falar de extraterrestre, batam palmas, que são nossos colegas, que nós também somos. Nós não somos da Terra, estamos na Terra. O planeta foi criado para que nós aqui executássemos nossas tarefas. Um planeta de provas e expiações devido à nossa necessidade. Cada uma aqui tem pendências com a justiça divina, não interessa o que é, mas tem, senão não estaríamos aqui. Vamos, com o nosso trabalho, conquistar um lugar no mundo melhor, ou transformar este, como já está sendo providenciado. A partir de 2019, o processo de regeneração do planeta terá seu início realmente até o ano de 2057, segundo Emmanuel. Então, nós estamos participando desse momento. Nosso trabalho é importante nesse momento, na transição do planeta, na sua mudança de categoria de mundos. E somos estes trabalhadores, co-artífices desse progresso do mundo, porque nós estamos nele. E vamos retornar. Para retornarmos, é preciso aceitarmos, nos regenerarmos, nos tornarmos criaturas melhores do que já somos. Para que nos caiba aqui. Virão outros com problemas, virão, mas esses também estão aceitando a ideia de regenerar-se. Aqueles que não, já estão partindo para outros orbes. Vão ter sua oportunidade voltando para o fim da fila, como nós em algum momento já fizemos. Estamos aqui, eu sempre digo, por mérito nosso. É conquista nossa estar aqui. Ah, mas no mundo de provas e expiações? Sim. Imagina quantos estão lá atrás querendo aqui estar, ainda em mundos primitivos, que nem fazemos ideia. Só na nossa galáxia, na Via Láctea, existem mais de 120 bilhões de planetas. Aí, não precisa falar das outras, que são mais outros 100 milhões de galáxias. Seria um número que não caberia nessa parede aí. Mas somos esses trabalhadores e estamos trabalhando. Alguns, claro, querem o salário da preguiça. Não querem fazer nada e querem que caia do céu. Mas nós outros não, estamos passando pelo que precisamos passar de cabeça erguida, temos a compreensão daquilo que Jesus sempre nos ensinava, da resignação. Resignar-se não é dizer, eu sou espírito, eu tenho que apanhar, eu tenho que sofrer. Não. Não estamos aqui para sofrer. Passamos por dificuldades, por problemas necessários ao nosso crescimento, porque a lei de ação e reação está sendo aplicada. Estou passando pelo que preciso passar e também por algo que eu causei em alguém em outro momento. Daí a resignação é ter essa compreensão, mas não quer dizer que eu cruzo os braços. Se eu estou com a dor, eu tenho que ir atrás do médico, eu tenho que ir no hospital. Nada impede. Mas eu vou passar pela dor, pelo constrangimento, pela vergonha, né? E isso é necessário para que aprendamos a lição. Infelizmente, muitas lições
temos que aprender na base da chinelada, né? Falar nisso, eu lembro de minha avó. Se tivesse medalha de ouro para arremesso de chinela, minha avó ganhava toda vez, porque ela não errava uma. Eu corria, mas não tinha jeito. Ela só acertava, como diz o outro, abaixo do toitiço. Então, às vezes, a gente precisa levar uma chinelada e a natureza o faz naturalmente. Não é cobrando, não é punindo, é apenas chamando a atenção. Porque eu mesmo, assim, exijo. O que nos acontece é fruto, nós sabemos, dos nossos erros. Não tem que reclamar de ninguém, a não ser de mim mesmo. Está lá na Bíblia, o homem reclama de seus próprios atos. Então, ergue a cabeça, errei, conserta. Desculpe, perdão, está aí, para se usar. Mas aí meu orgulho não deixa, minha vaidade, meu status social. Porque tem pessoas que, porque estão em um nível social mais elevado, têm o direito de pisar nos outros, né? Só na cabecinha dele. Eu estou naquele momento doutor, eu estou naquele momento presidente, eu estou naquele momento delegado, eu estou naquele momento... Não importa. Eu estou pai, eu estou filho, não sou. Então, estamos todos aqui no mesmo barco. Uns estão lá embaixo na caldeira, outros estão lá no convés, né? Mas é o mesmo barco. Se afundar, vai com todo mundo. Só que não vai acontecer porque quem está no timão, a gente já sabe quem é, né? Nosso Mestre Jesus. Então, eu preciso fazer a minha parte. Faça a sua parte e não se preocupe, porque foi para isso que eu vim. Para fazer a minha parte. Quando eu a fizer e, paralelamente, puder ajudar ao próximo, aí eu o faço. Não estou pecando em momento algum. Estou fazendo o meu e ainda estou sendo solidário, caridoso, ajudando ao próximo também. Não posso fazer o trabalho dele. Não posso sentir a dor dele. Então, cada qual no seu cada um. Vamos em frente. Vamos seguir. Aí assim nós poderíamos deduzir que na madrugada foram chamados Sócrates, Malaquias, Moisés. Na terceira hora, João Batista. Na sexta hora veio Jesus e seus apóstolos, que era o momento da semeadura. Na nona hora, aí Paulo de Tarso, Francisco de Assis. Na 11ª hora, Allan Kardec. Não significa, porém, que esses trabalhadores das diversas fases estejam restritos a ela em forma estanque. Como nós vimos, muitos já reencarnaram e reencarnarão. Segundo Divaldo Franco, em uma de suas palestras, ele fala que esses filósofos pré-socráticos estão voltando. E muitos outros desses bem conceituados espíritos estão voltando para nos ajudarem. Como estão vindo 200 milhões da estrela de Alcione, para executarem um trabalho aqui, em auxílio a nós mesmos. Por quê? Eles sabem o quão é difícil estar onde nós estamos. Há o ditado que diz que a carne é fraca, né? Que fraca? Fraca é o espírito, porque quem controla o corpo não é o espírito, então não é a carne que é fraca. Pelo contrário, a carne é muito forte. O espírito que está ali, se ele não tiver rédeas, ele perde o controle. Por isso que muitos cometem aí o que estão cometendo. Deixam levar pelo falso brilho, perdem o amor a si próprio, que é a pior coisa, porque quando ele perde o amor a si próprio, ele passa a ferir e magoar os outros. Está nem aí para os outros, ele não quer nem saber. Então, esses mesmos espíritos podem participar de várias fases durante vários séculos, indo e vindo e continuando o trabalho. Aí denota-se que todos nós somos úteis, cada um na sua função, todos nós. E aí nós poderíamos perguntar, e para que serve um escorpião? Se está na terra é porque tem uma utilidade.
Para as mulheres, uma boa notícia: o escorpião é o inimigo número 1 da barata e é o alimento predileto dele. Então, ele já mata a baratinha, né? Vocês precisam, quando vê, não mate o escorpião. Vejam que utilidade, está vendo? Aí o sapo já come a barata, já come o escorpião. Mas a cobra também engole o sapo. Então, está tudo no seu lugar. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas, lembrar de um detalhe: fazer o que pode, porque Joana de Ângeles diz: quando fazemos o que podemos, fizemos muito. Querer fazer demais, além das minhas posses, da minha condição, talvez eu me perca. Não é bom. Porque a nossa utilidade, ela não é só principalmente na família. No ambiente de trabalho, no ciclo de amizade, na sociedade. Nós temos muito a contribuir. Agora, fazer dentro dos nossos limites. Cada um tem o que foi dado para aqui estar e executar. Nós trouxemos conosco o necessário. Muito embora saibamos que o corpo físico ele inibe 80% do potencial do espírito. Por isso que é complicado estar encarnado. E os espíritos que passaram por aqui sabem. E ai de nós se não fosse essa ajuda, né? Porque nos ajudam e muito. Mas é necessário para o nosso aprendizado, é um exercício diário e secular, porque nossas idas e vindas, com a graça de Deus, é para isso. Para cada vez mais nos aprimorarmos, varrermos todo o campo do conhecimento. Ora venho como homem, ora venho como mulher, que é para justamente nós passarmos por todas as fases necessárias para o espírito aprender com aquilo e não precisar mais usar o corpo quando estiver num plano maior, ou seja, de mundo feliz acima. Esses que vêm em missão, vêm por amor, como Jesus veio. Se propõem, não, eu vou lá ajudar. E vêm e passam por poucas e boas, porque na maioria das vezes não são reconhecidos. Mas aí nós deixamos a critério da consciência daqueles que não acreditam e que jogam pedras no próximo ainda. Então, a nossa utilidade ela é ímpar, cada um tem sua inteligência, sua forma de lidar com certas situações, a habilidade para certas coisas, cada um tem. Nós somos todos formados aqui no mesmo nível, digamos, num curso de administração, mas cada um tem sua forma particular de administrar, o seu toque, o que nós chamamos de sua assinatura, né? Vários artistas, escultores fazem obras maravilhosas, mas cada um tem o seu toque. O outro não faz igual àquele de jeito nenhum, por mais que ele tente. Uma pintura, não é? Isso é a nossa impressão digital, que no espírito é a vibração. Cada um tem uma vibração própria. Desde o início até agora e até quando não mais precisar. Diz a história que existia um vaso escondido lá sobre uns arbustos, lá um vaso trincado. E certo dia uma pessoa passando viu aquele vaso e o apanhou como ele estava, trincado, e com amor, com cuidado, disse: querido vaso, eu vou precisar de você. E aí o vaso trincado, envergonhado, baixinho, meio sem jeito, falou: mas eu sou um vaso trincado, eu não sirvo para nada. Assim mesmo, como és, eu vou precisar de ti. Eu poderia plantar uma rosa no jardim, todos a veriam, achariam maravilhosa, mas vou precisar de ti, porque dentro de ti eu plantarei uma rosa e tu embelezarás outros lugares. Aí o vaso ainda preso a seus defeitos, coitado, né? E não sabia ele que possuía tantas virtudes. Aí sua tristeza o dominou e ele respondeu: mas eu não irei embelezar, logo, logo vão ver minha rachadura e a beleza da flor vai desaparecer. Mas a resposta foi insistente: meu querido vaso, não precisa ter medo, confia em mim.
Plantarei uma muda dentro de ti, e ela estenderá os seus ramos e suas flores sobre o teu lado trincado. E o vaso, ainda um pouco trêmulo e envergonhado, arriscou a dizer o seu sim, dizendo: eu aceito a tua proposta. E eu sou disponível do jeito que eu sou. Leve-me assim como eu sou. E aí, ouvindo isso, a pessoa, com todo carinho, pegou o vaso, colocou terra boa dentro dele, plantou uma boa semente e nasceu uma linda flor. O vaso, percebendo que aquela flor trazia no seu íntimo o poder do Criador, disse: Senhor, não deixe morrer jamais esta flor, pois sem ela eu sou um vaso sem vida, sem valor. Obrigado, Senhor, por valorizar-me como eu sou. Teu poder fez brotar em mim a maravilha da vida da flor. Por favor, Senhor, ajude-me a gerar sempre mais vida. Então, somos, na grande maioria, um bocado de vasos trincados. Mas temos nosso valor. Não devemos nos deixar levar pelo lado feio, pelo lado não tão útil como alguns pensam. Todos aqui podemos servir, temos uma utilidade, um fim útil, principalmente, isso é bom que se enfatize, no meio familiar. Se fala tanto, né? Mas por que o meio familiar? Porque é uma das células da sociedade. É das famílias que saem os grandes vultos, os doutores, os médicos. Então é lá onde começa o nosso trabalho, pelo qual viemos predispostos a fazer. E muitos fogem, né? Muitos dão as costas, achando que vai resolver o problema. Arranjou um maior. Nem fez o que se propôs e vai ficar devendo esse e vai vir com o outro lá na frente. Não adianta fugir da prova. Fugir da prova só aumenta a lição. E o bom é que, no plano físico aqui, nós estudamos a lição para fazer a prova. Do mundo espiritual para cá, nós aqui fazemos a prova para aprender a lição. Não há o que temer. Essa ideia que Deus castiga, não, isso não existe. Eu é que estou me punindo pelos erros que cometo, pela teimosia, pela insatisfação. Olha, tem gente que reclama de tudo. Nada está bom. Se faz sol, está quente. Se chove, faz frio. Se tem lua, aborrece. Ora, aí Deus vai fazer um sol para ele, uma chuva para o outro. Aí fica difícil. Eu vou andar com um sol na minha cabeça, outro com uma nuvem chovendo. Deus fez o sol brilhar para todos. Nós, às vezes, que não vemos a beleza que está aí. Minha insatisfação, meu azedume, né? Pessoas biliosas, às vezes até estragam o nosso dia. A leitura nos diz que se alguém tomar a capa, dê a túnica também, se é para andar uma légua, ande duas. É nesse sentido, aceitar as pessoas como elas são, porque tolerando a elas, seremos também tolerados. Não é assim? Nosso trabalho é muito sério. Nós não sabemos o grau de responsabilidade que assumimos quando viemos para aqui encarnados. Além da necessidade, né? Porque somos espíritos ainda a caminho da evolução. Imperfeitos, muito ainda ligados à violência. Porque o que está acontecendo aí? Esses espíritos viraram mal quando chegaram aqui? Ou como vaso já trouxeram a semente com terra ruim, né? Porque com a boa terra, a planta vinga. E estamos aqui para florescer, para frutificar. Só que alguns estão aí abusando da misericórdia de Deus, porque nada mais é do que misericórdia divina. Não estamos aqui porque somos bonitinhos, engraçadinhos, não. Então, cada um faça a sua parte e faça bem feito. Porque é a você mesmo que você está beneficiando. Essa história de fazer o bem ao outro porque é bom fazer caridade, não é porque é a você mesmo que você está fazendo.
A lei de ação e reação funciona assim. Não faço pensando nisso, mas é assim que se dá. Quando eu faço bem ao outro, foi a mim que eu fiz, por um motivo muito óbvio. Quando eu penso em fazer o bem a alguém, esse bem já passou por mim para chegar para ele. Eu fui o primeiro a recebê-lo. Da mesma forma, o mal. Então a gente percebe que tudo isso está aqui ao nosso favor, ou seja, para a nossa disposição. Agora temos que saber trabalhar com isso, lidar com essa situação. Porque, na verdade, nós temos deveres e obrigações. A obrigação moral, primeiro para comigo e depois para com os outros. Por quê? Porque o dever é uma lei da vida. É uma lei natural. É a prática do dever que nos levará ao aperfeiçoamento. O dever, ele não é igual para todos. Varia segundo a nossa condição e saber. Na questão 806 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: as desigualdades das condições sociais é uma lei natural? Não, responderam os Espíritos. É uma obra do homem e não de Deus. Deus, quando nos fez, não criou classe rica, média e pobre, não. Criou espíritos. Francisco do Espírito Santo Neto, em seu livro As Dores da Alma, lá na página 29, ele diz: na vida nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um o saber o que é preciso para se desenvolver. Então, muitos estão dormindo ainda, tem que despertar. Opa, peraí, eu estou fazendo o quê aqui? Eu vim para cá fazer o quê? Então, é isso que falta. As pessoas estão achando que é comer, dormir, trabalhar. Não, a vida não se resume só a isso, não. Por isso que muitos pensam que morreu, resolveu tudo, acabou, né? Pronto. Quantos enganos, né? Pular do edifício resolve o problema, atirar no outro acaba a rixa. Nós sabemos que não. É um ciclo. Pulei de um prédio uma vez, eu tenho que voltar e não pular de novo. Atirei, eu tenho que voltar para receber um tiro e não atirar de novo. Ou, se o fizer, eu vou ficar sempre atirando e voltando. Então, não é tão simples, mas também não é impossível. Só requer um pouquinho de dedicação, um esforçozinho a mais. E aí, tocar o barco em frente, seguir em frente, porque não há outro caminho, não tem como voltar. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, qual é a missão dos espíritas? Ide levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos, que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis o entusiasmo e a fé. O Espiritismo é a doutrina de Jesus, em espírito e verdade, sem fórmulas nem ritos, sem aparências nem representantes, sem ministros. É a religião do amor e da verdade. Veja como a doutrina é simples na sua essência. Nós não temos pastor, padre, bispo, não temos essas denominações. Temos sim o dirigente que está à mesa hoje, que amanhã estará sentado ali. Esse que vos fala agora, que amanhã também estará ali sentado ouvindo. E isso é maravilhoso. Não me faz maior do que vocês, nem melhor, porque eu também estou aprendendo. Então é essa a maravilha da doutrina, mostrar que todos somos iguais, que todos podemos. Eu não tinha coragem de falar ali. Tem, experimenta. Talvez você esteja precisando disso. Um exórdiozinho de 5 minutinhos aqui, uma leitura, isso faz tão bem. Principalmente a você. Então é assim que a doutrina nos convida a essa transformação, acabando com essa inibição, com essas coisas que ainda me prendem. Não me soltei ainda no mundo. E a vida é para se viver. Jesus dizia: vivei e vivei com abundância. Agora, os excessos, os abusos, aí não. A doutrina também nos diz que nós podemos fazer o que quisermos, desde que assumamos o feito. Ou seja, assina embaixo. Se não assinar embaixo, é melhor não fazer. Então é essa maravilha, viver nesse ambiente em que nós estamos.
Olha, tem tanta gente. Olha, se somos 7 bilhões e 500 milhões de encarnados, multiplique por 4, que é a quantidade de espíritos, nesse momento, precisando reencarnar. Não é tão fácil, mas também é muito desejado, porque tem que passar por aqui. Não há como criar asas e voar se não passar por aqui. É aqui onde a gente rasga para o cotoquinho da asa começar a nascer. Mas o preço é esse, de passar por tudo isso, de cabeça erguida, conscientes. Dói, incomoda, mas vamos em frente. Um ajuda aqui, outro sopra acolá, outro diz uma coisa, vamos junto. Estamos todos no mesmo barco, não importa. Agora, querer me achar melhor, maior, superior, aí fica difícil. Meu orgulho, minha cupidez vai estragar tudo que eu vim fazer. E ainda por cima, magoar um bocado de gente. Então a doutrina é maravilhosa por isso, que ela nos chama à razão. E diz, olha, assuma aí, ó. É como quem diz, toma que o filho é teu. E nós temos que executar. Exercer aquilo que nos propomos. E nós sabemos. A consciência está aí para isso. Sempre ela está dando o norte. É nosso juiz, é nosso advogado. Não precisa de nada melhor do que isso. Sempre que cometemos alguma coisa que foge daquilo que eu me propus, a consciência me chama. Muitos, às vezes, não conseguem dormir porque trataram mal um colega numa resposta e fica a noite toda, meu Deus, eu disse aquilo com fulano, minha amiga, meu amigo. Não é verdade? Porque a nossa consciência não permite mais. Você não é mais aquele de atrás que, se eu, em vez de dizer uma palavra, você dava uma espadada, né? Que era assim que se resolvia, o olho por olho, dente por dente. Que em muitos de nós ainda está latente, ainda está aí funcionando. E nós sabemos que não é assim. Temos que dar outra face. E esse gesto de dar outra face mostra a humildade. Só isso. Ser humilde. Ah, estão falando mal de você. Deus abençoe. Se for verdade, é a verdade. Se não for, o tempo vai apagar. A verdade não. Ninguém apaga. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta dos Espíritos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Infelizmente, muitos de nós ainda se deixam levar, vai na onda, é o Maria vai com as outras. Nós temos que ter postura, atitude, determinação, firmeza de caráter. Pode parecer grosseria às vezes, mas não é. É a sua natureza. A justiça começa de casa. Funciona só para os outros lá fora? Não. Comigo, errei e dou a cara a tapas, como dizem, né? Assumir. Isso é que é a beleza, a dignidade. Pedir perdão quando magoar, desculpas. Ora, eu vou lá vou lá me humilhar, pedir desculpas, coitado. Esse vai demorar. Porque nada importa além do nosso progresso, seguir em frente. A nossa direção é para frente e para o alto. É para isso que estamos aqui. E Deus espera por isso. Nos aguarda ansiosamente todos voltarem para o seu seio. Só depende de nós, né? Como vimos, muitos vão chegar mais na frente. Outros vão demorar um pouco ainda. Aí é culpa de Deus? É muito fácil apontar, né? Acusar. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, segundo Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Isso é perfeito. Estamos todos inseridos. Somos todos verdadeiros espíritos. E assim, lembrar que os últimos
serão os primeiros, porque Deus assim o quer. Que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Agradecemos a Janine pelas belas reflexões. Certamente cada um tomou para si alguma passagem dessa palavra dele, né? Dessas reflexões trazidas. E eu, particularmente, tomei muito, né? Que muitas vezes a gente perde um pouco a paciência com alguém e fala o que não deve, né? E a gente vai para o travesseiro e fica com a consciência pesada. Então, de fato, cada um aqui deve ter se identificado com alguma coisa, né? Então, assim, que bom que eu levo para o travesseiro isso, sinal de que eu já estou tomando a consciência do que é errado, né? Então, estamos todos no caminho, na escola do aprendizado, né? Então, graças a Deus, estamos aqui aprendendo com a doutrina, que tira o véu dos nossos olhos para enxergarmos o que verdadeiramente vale, né? Que são as riquezas do céu. Então, nós passamos os pequenos avisos, que é no sábado, o estudo do Livro dos Espíritos, às 16 horas. No domingo pela manhã, a evangelização infantil, às 8h45. Na segunda-feira, o atendimento fraterno, às 19h30. Na quarta-feira, o estudo do Evangelho, também às 19h30. E às quintas-feiras, às 20 horas, o nosso reencontro. Então, convidamos os médios para a aplicação do passe coletivo e orientamos que, após o passe, continuem sentados para o serviço da água purificada.